Estamos chegando ao fim do nosso estudo sobre os 10 mandamentos ontem e hoje. Hoje nós vamos entrar no 9º mandamento, o penúltimo, lá em Êxodo 20, versículo 16. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muito bem, então nós temos algumas reflexões para refletir, para entender sobre esse versículo. E tem muitas implicações importantes dentro do princípio que é colocado aqui para nós. Falso testemunho, então, vamos entender o conceito disso, né? Nesse contexto, falso testemunho seria mentir a respeito de algo que você diz ter visto ou diz ter testemunhado. Nós somos testemunhas quando nós realmente vimos e ouvimos algo. Quando nós não vimos, não ouvimos, ou ouvimos falar de terceiro a respeito de um outro terceiro, e a gente não tem certeza das coisas, mas a gente fala e afirma que aquilo foi daquele jeito, mas você não viu, você realmente não testemunhou aquilo, mas você afirma que algo aconteceu de determinada forma. Isso gera um falso testemunho, e a Bíblia é clara que nós não devemos dar um falso testemunho, ou seja, não cabe a nós afirmar coisas que não vimos e não ouvimos, né? Então não deve caber a nós, e muito pior quando nós queremos afirmar algo baseado numa questão de terceiro, que alguém te falou, que esse terceiro também nem viu nem ouviu, mas ele ouviu falar, e você recebe o famoso telefone sem fio. E chega uma hora que a notícia está completamente distorcida, né? E você está lá afirmando com convicção: não, mas foi isso que aconteceu. Isso me lembra uma ocasião que aconteceu comigo. Tinha uma pessoa em Barbacena. Eu sou de uma época que, para tirar carteira de motorista, alguns exames que hoje são eletrônicos eram presenciais de orais. Então, o exame de legislação, quando a gente fazia na época, era um funcionário lá do departamento da Polícia Civil lá que mostrava umas figuras, quem tem a preferência aqui, não sei o que. A coisa era oral. E tinha esse homem que fazia essa prova, ele era o terror. Eu não sei por que ele é assim, mas ele fazia questão de ser horrível com todo mundo que ia lá. E aquela prova oral de legislação era um terror de todo mundo que queria tirar a carteira. E eu lembro que na sala de espera, a gente apavorado assim, né? Pensa num momento tenso. E aí entrava um por um na sala, a gente ficava esperando, e de repente a menina saia chorando. Falei: ai, meu pai, o povo sai chorando da prova de legislação. Você pensa o caos que é isso aí? Aí você já entra assim, não vai dar, não vai ter jeito não. Já era o cara com a cara brava, nem cumprimentava. Quem tem a preferência aqui? Você já? Isso aqui não, tá errado. Fazia 3 perguntas, você errava, agora não passou não. Era um estresse, uma coisa horrível. E eu lembro que quando eu fiz essa prova e eu não passei, eu falei: eu só vou fazer de novo quando esse negócio ficar eletrônico. Eu nunca mais, eu vou ser escrito, eu não vou passar por isso mais não. Quase minha pauta venceu, até que inventaram a prova escrita. Para mim foi a glória. Aí eu fiz a prova escrita e consegui passar. Mas eu nunca mais quis enfrentar aquela situação. E esse rapaz, ele tem um nome diferente. O nome dele era Delgaudio, um nome diferente. Talvez alguém aí já ouviu falar dele, né? Quem do meio da Polícia Civil conhece. E há uns anos atrás, uma outra pessoa com um nome parecido, chamada Dorgal, morreu. Só que a notícia desse nome complicado vai dar notícia de alguém que morreu de um nome difícil, sabe que vai dar problema. Que Dorgal morreu, que passa no ouvido ali, daqui a pouco eu vi que o Delgaudio morreu, chega no meu ouvido que o Delgaudio morreu.
Deogáldio morreu, gente. Fui contar para os outros, né? Irmão, você não sabe que o Deogáldio morreu, Contei para o irmão da igreja. Aí o irmão outro dia está na rua, com quem que ele dá de cara? Com o Deogáldio. Falei, rapaz, ele veio bravo, mas você falou que o Deogáldio morreu, mas ele morreu. Não morreu, ué, foi o que eu ouvi falar. Não, eu encontrei com ele na rua, está vivo, como é que pode isso? Aí vai investigar e vai descobrir que não era o Deogáldio, era o Dorgal. Falei, agora já era, já bagunçou tudo, já deu um falso testemunho, porque eu não ouvi, eu não vi, não sei, eu ouvi falar, não vi nada. Depois que eu vi que tinha notícia no jornal lá, que era o Dorgal, não sei o que lá, falei, o Dorgal que morreu, me falaram Deogáldio, bagunçou tudo. A gente passa uns apuros por causa de informação não confirmada, né? Hoje alguém fala, fulano morreu, eu falei, vamos confirmar a fonte primeiro, não vou passar notícia para frente não, né? Porque assim, não quero passar por isso, a pessoa vem brava para mim, você falou que ele morreu, eu falei, mas até onde eu sei ele tinha morrido, eu não vi, mas disse que morreu, então, e está vivo, acho que o homem está vivo até hoje, já não está dando pau em ninguém nas provas mais, mas está lá ainda. Então a gente tem que tomar cuidado com a informação que é passada, né? É só uma bobeira em si, você matar alguém sem querer, quem nunca deu uma notícia, né? Mas imagina se é uma outra notícia a respeito de uma outra situação, é mais grave, mais complicado. Então a gente tem que ter noção, e a gente não pode afirmar coisas sobre outros que nós não sabemos. Uma que é julgamento, tem gente que gosta de falar assim, só Deus pode me julgar, né? Quem gosta de falar isso normalmente é quem está pecando bastante. A pessoa está pecando, mas não quer que ninguém fale do pecado dela, né? Só Deus pode me julgar. Isso que deveria assustar ela. Se é só Deus que pode julgar ela, isso devia aterrorizar ela, não é verdade? Mas ela fala isso como se nada fosse acontecer. Mas o julgamento é quando nós não falamos o que nós não temos certeza. Isso é julgar. Se eu falo que você é arrogante, sem eu ter convivido com você um tempo suficiente para eu ter uma prova disso, eu estou te julgando, porque eu estou falando o que eu não sei. Isso a Bíblia condena. Agora, se uma pessoa comete um pecado, ela roubou alguma coisa e foi pega, eu falar, você roubou, você está cometendo pecado, a pessoa fala, você está me julgando. Não, é constatado o fato. Não é julgamento quando se constata um fato. Julgamento é quando eu falo daquilo que eu não tenho certeza a respeito de alguém. Isso é julgamento. É diferente. Então a Bíblia é clara, não diga falso testemunho contra o teu próximo. Não tem o que falar, não tem certeza, não fale, né? E mesmo quando a gente tem certeza, tem certas informações que não tem que ficar passando para frente. A gente não quer ser a fifi da igreja, né? A fifi do cotovelo que fica na janela reparando tudo para ter assunto para comentar com os outros. A gente tem que ter mais o que fazer, na verdade. Tem mais o que fazer. Aqui ninguém, acho que todo mundo aqui tem o que fazer. Eu já vim de cidade pequena que a coisa é feia. O povo não tem muita coisa para fazer e adora se meter na vida alheia. E o que é pior, cria histórias que não existem. Eu já contei para vocês quando a gente morou em Carandaí, que foi o nosso primeiro ministério, que eu ouvia notícias de mim mesmo que eu nem eu sabia. Já contei que estava na rodoviária para pegar ônibus para ir para Barbacena e estou ouvindo duas pessoas falando sobre o pastor da igreja tal, que era eu. Que pastor da igreja ali, ele ficou sabendo que ele tentou afogar uma pessoa no batismo. Como assim? Eu? Ué, você não ficou sabendo não? Estou falando que eu afoguei as pessoas no batismo. Eu nunca tinha batizado ninguém em Carandaí. Eu fiquei lá 3 anos, nem lembro quanto tempo eu fiquei lá. Eu nunca batizei ninguém lá. Eu afoguei os outros lá. Que loucura é essa, gente? O pastor lá ganha 8 mil reais. Onde? Elas criam as coisas a respeito das outras. Eu falo, gente, quem será essa pessoa? Então, isso é um problema. E as pessoas ouvem, elas acreditam em certas coisas, e aquilo vira, e elas falam com convicção.
elas mentem sem saber que estão mentindo, porque elas estão tão convictas que aquilo é verdade, que elas falam com convicção. Mas a Bíblia deixa claro algumas questões a respeito de mentira aqui. No capítulo 23 de Êxodo, Êxodo 23, versículos de 1 a 5, e diz ali: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então aqui ele deixa claro que não deve se espalhar notícias falsas, né? E a gente hoje na questão tecnológica, o que a gente vê de notícia, aquelas promoções, né? Clique aqui e ganhe 4 iPhone 12, nem tem o iPhone 12, mas o povo eu quero ganhar um iPhone 12, aí clica lá, aí manda vírus para todo mundo, né? Espalham as coisas que não existem, o povo tem que pesquisar. Então a gente não deve ser portador desse tipo de notícia falsa. No capítulo 19 de Levítico também, abre lá, Levítico 19, versículos 11 e 12. Ele fala ali: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então aqui novamente ele falando sobre o falso testemunho, sobre a mentira, e não usar o argumento do juramento, jurar por Deus para confirmar uma própria palavra, não deve acontecer isso. E também Zacarias capítulo 8, versículo 16. Zacarias 8,16. Lá no finzinho do Velho Testamento. Zacarias 8,16. Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas segundo a verdade, em favor da paz. Então, falar a verdade é algo importante. Então, Deus é Pai da verdade e Jesus é a própria verdade, como ele próprio diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus espera que nós, como seus servos, nós falemos a verdade, somente a verdade uns com os outros, né? Lá em Efésios 4, 25, tem muitos versículos que a gente poderia usar aqui para reforçar essa questão, né? Efésios 4, 25. Diz ali: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então isso é muito importante, deixando a mentira. E a mentira às vezes não é só apenas daquilo que falamos que nós não temos certeza. E outra coisa, às vezes a gente quer criar verdades. Às vezes algumas coisas não são como são, mas nós queremos criar uma circunstância que seja verdade. Verdade não se cria, ou ela é verdade ou não é. Nós não inventamos verdades. E nós não devemos cair nessa questão do falar aquilo que não sabemos, cair na questão de falar coisas que não existem, mas nós criamos uma circunstância para que a nossa palavra seja então verdadeira. Não temos que criar verdades.
E outra coisa, principalmente verdadeiro tem que ser a nossa vida, porque às vezes a gente pode falar uma série de coisas, mas a nossa vida, ela vai falar mais por nós do que aquilo que nós falamos exatamente na prática. Então, um falso testemunho, né, também pode ser por aquilo que falamos ou por uma vida de uma aparência de santidade, uma aparência piedosa, compromissada com Deus, mas que na prática não diz nada disso. Então, podemos ter uma aparência muito bonita aqui no domingo, no fim de semana, muito piedoso, mas na segunda-feira até no sábado lá fora, a gente é fraudulento no modo de viver, pecaminoso, mentiroso, porque falamos que somos isso, somos aquilo, mas a prática é outra. Então isso é mentira. E Efésios 4:25 fala, deixando a mentira, deixa ela tanto pela palavra quanto pela vivência. Deixa a mentira. Lá em 1 João, fala sobre essa questão de uma vida mentirosa. Se dizemos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Às vezes a gente acha que não, eu não cometo nenhum tipo de pecado, e às vezes a gente não para pensar se nós realmente estamos vivendo uma vida reta diante de Deus. Estamos sustentando certos comportamentos que são desrespeitosos a Deus. Mas a gente faz como muitos fazem, a gente não gosta que alguém aponte o nosso erro, a gente fala, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Ao que a gente deve ouvir e ver se faz sentido. Será se realmente eu tenho feito isso? Será se realmente aquilo que estão falando que eu estou fazendo realmente é verdade? E ponderar. A gente fica demais nessa defensiva e às vezes a gente não se permite que Deus faça uma obra em nós, e a gente vive certas mentiras, né? Mas o servo de Deus verdadeiro, transformado, não vai ter costume de mentir, não vai ter costume de vivenciar coisas que não são a realidade. E nem aquelas mentirinhas brancas que a gente fala, né? E a gente também não deve, em contrapartida, como eu já falei isso em outras ocasiões, usar a verdade como forma de ferir pessoas. Às vezes a pessoa chega para você, ela está tentando dar um jeito no cabelo dela, tem 3 meses. Ela chega para você, o cabelo está bonito? Você fala assim, eu não vou falar mentira. Vou falar mentira, ó, tá horroroso, né? Ainda ela separa as sílabas, horroroso. Fique claro que eu não estou falando mentira. Aí, né? Aí ela quer, não, mas eu não vou ser grosso assim também, então eu vou falar, não, tá bom. É mentira. O que você faz então? Muda de assunto. Muda de assunto, né? Ou então você fala assim, tá bonito o cabelo, mas se você colocar ele desse lado, vai ficar bom. Você não está falando que está feio, você está dando uma outra opção, né? Assim é bom. Não precisa falar a mentira. Não pode. Falar que bonito é um conceito relativo. Há várias formas de beleza, né? Nem tudo é igual, né? Todo mundo o conceito é diferente. Mas sempre se há algo que é te perguntado. Isso é complicado falar esses conceitos, que às vezes a pessoa te pega na própria opção, né? Tem gente que guarda muito o que a gente fala aqui. Nem todo mundo guarda, mas às vezes a pessoa guarda. Aí ela vai te perguntar alguma coisa, você dá uma outra opção, fala assim, ele não gostou e está me dando uma outra opção. Ele não quer falar que está ruim, né? Ainda bem que nem todo mundo guarda tudo, mas tudo bem. Aí você dá uma outra opção, né? O que você acha de fazer desse outro jeito? Talvez seria interessante. Você está sendo verdadeiro, dando uma outra opção, não está ignorando, está complicando nada para ninguém. Mas enganar não é o que deve ser feito. Por quê? O que em João 8,44 fala? Aí agora a gente já parte para o argumento um pouco mais incisivo, né? João 8,44.
Vós sois do diabo, que é o vosso pai, querer satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, não faz parte do servo de Deus, da natureza do servo de Deus, a mentira. Porque a mentira faz parte de um outro ser, que é o próprio Satanás, né? Você está ali esse texto? Então, Satanás é o pai da mentira. Não cabe a nós desfrutar ou usar desse tipo de artifício, de artimanha. Por que normalmente as pessoas mentem, principalmente? O que você acha? Qual o principal motivo? Torna-se um hábito, mas tem um motivo específico: se proteger. A mentira é uma forma dela se proteger e acaba tornando hábito. E às vezes a pessoa que tem o hábito de mentir, ela começa a acreditar nas próprias mentiras que ela cria. Aí é um nível muito complicado aí ele já está ali com outro pai comandando a sua vida. Então aqui é muito sério, fica bem claro aqui que o diabo é o pai da mentira, que a mentira não faz parte da natureza de Deus, muito pelo contrário, ele tem aversão à mentira, é completamente oposto de todas essas questões. Por isso que é muito importante, a gente sempre preza por uma conduta, por uma vida verdadeira. Ninguém tem que ficar mentindo para se proteger. A gente tem que ser realista. Nós temos defeitos, nós temos deficiências, não temos? Ninguém aqui é um super-herói. Nós temos deficiências, nós temos fraquezas. E a gente deve ser realista com isso, não ficar querendo passar a visão que nós somos super-heróis, que nada nos atinge, não temos fraquezas, não temos deficiências. Nós temos. E é muito mais cristão, é muito mais produtivo quando nós reconhecemos determinadas fraquezas e nos humilhamos perante Deus, pedimos ajuda de algum irmão, de alguma pessoa para nos ajudar a vencer, a caminhar na presença de Deus, do que a gente ficar fingindo coisas, circunstâncias, como se isso fosse a coisa certa a ser feita para me proteger, para proteger a minha reputação. Quanto mais se esconde algo, é pior, porque na hora que aquilo vem à tona, a decepção é ainda maior. Então, a verdade, por mais que às vezes a gente reconhece fraquezas, debilidades e necessidades que nós temos, é muito mais justo, muito mais correto do que a gente ficar fingindo que estamos bem numa circunstância e tentar se virar sozinho, sem ajuda. E aqui a gente não alcança, a gente não conquista certas coisas, não vence certas dificuldades, porque a gente quer manter uma aparência. O que adianta isso? Não é nada produtivo nessa questão. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, o tipo de informação que a gente passa, mas principalmente a informação que a gente passa com a vida que a gente leva, com a vida que a gente tem. Que informação a gente passa para os outros a respeito da nossa vida com Deus? Qual é que é a informação que a gente passa? A gente tem realmente um compromisso, a gente vive uma verdade, vive princípios, vive circunstâncias verdadeiras, vive o dia a dia da palavra. Então são coisas importantes. Às vezes a gente fala que tem que igual aqueles pilares do crescimento da vida cristã: leitura da Bíblia, oração, frequência à igreja, se envolver com o evangelismo, se envolver na obra. E às vezes a gente está aqui e vem em algumas circunstâncias e a gente não está vivendo o princípio básico
que a gente vive certas mentiras. Porque convenhamos, quando a gente pisa na bola lá fora, a primeira coisa que a gente ouve, o primeiro dedo que se aponta é você, mas você não é crente? Você não é crente? O que se espera de um crente? Se espera que ele leia a Bíblia todo dia, que ele ore todo dia, que ele vá à igreja e que ele seja verdadeiro na sua fé. E a gente tem sido isso? Porque se isso não influenciar o nosso dia a dia, o que a gente vai falar vai ser influenciado por outras coisas, por outras questões, vai embora a nossa credibilidade, a gente perde uma série de questões sim, relacionadas a isso. Então por isso que é um mandamento importante, não dizer um falso testemunho, não afirmar algo sobre alguém que nós não sabemos. E como eu já mencionei em outro caso, né, não devemos recorrer a juramentos para confirmar o que nós falamos. Nada pior do que alguém que tudo que ela fala, ela faz assim, não é fulano, não é verdade que eu estou falando, ela está sempre tendo que recorrer a alguém para confirmar o que ela fala. Está ali fulano que não me deixa mentir. Né? Mentir sozinho. Exatamente. Aí a pessoa que fala assim, não me põe nesse rolo não. Não sei de nada. Tem uns que já entrega que o outro gosta de contar umas histórias. Não sei, eu não vi não. Então, aí quando ele não tem quem ele pedir, ele fala assim, mas eu juro por Deus. Aí piorou. Recorreu ao juramento, aí que a situação dele está pior ainda. Eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Ele vai jurando sobre quem tiver. A mãe, a avó, sei lá quem, até que ele chega em Deus. E a Bíblia é clara, não jureis pelo nome de Deus, porque a gente não tem poder para tornar um cabelo branco ou preto na nossa cabeça. Nosso sim é sim e o não é não. O que passa disso é do maligno. Então, nossa credibilidade de palavras vem de uma vida reta diante de Deus. Para que o que a gente fala, temos certeza que aquilo é daquela forma, respaldado por uma vida verdadeira na presença de Deus, que vai resultar numa credibilidade. A pessoa falou, ela tem confiança tal que se acredita no que ela fala. Ela não tem que recorrer, não é fulano, pergunta para fulano para ver se não é verdade. Não tem que perguntar para ninguém. Você tem que ter credibilidade suficiente para acreditar no que você fala. E essa credibilidade é assim, não, mas eu sou crente, pode acreditar. Não é só porque você diz que é alguma coisa que eu tenho que acreditar. A sua vida vai provar para mim. E a minha vida vai provar para você se é real. Se você tem condições de acreditar no que eu estou falando. E não vai adiantar jurar por ninguém. Não resolve. Deus já falou para não fazer isso e outra que não faz diferença nenhuma. Aí ele jurou por Deus, agora eu vou acreditar. Quantas pessoas juram por tanta gente e continuam sem verdade do mesmo jeito? Então nós temos essa responsabilidade de não dizer falso testemunho contra o próximo. Nossa vida tem que ser esse conjunto de verdades, com o que falamos e o que vivemos. Tem que casar essas duas coisas e confirmar, porque a gente conversa muito, a gente ouve falar uma série de coisas, e numa época que a informação atualmente corre com rapidez, a gente precisa confirmar as coisas, né? Para não fazer como eu fiz, sair matando as pessoas sem querer, né? Fulano morreu e não morreu nada. Isso é uma coisa aparentemente simples, né? Depois que a pessoa foi vista viva, recebi uma admoestação, mas
a vida seguiu, mas tem outras coisas talvez que, se a gente fala sem perceber, ou sem conferir, ou se fala sem necessidade, pode estar em jogo a reputação de alguém. E reputação é o seguinte: é como uma sacolinha de confete. Você vai no alto do prédio, você abre aquela sacolinha e joga, aí vai espalhar confete para tudo quanto é lado. E depois que a gente falar o que nós não sabemos, é como se a gente tivesse que descer e tentar pegar, reunir aquele confete todo que foi espalhado, um por um. É impossível de conseguir reunir tudo. Reputação de alguém é assim: se a gente joga sem saber, fala sem saber, a gente pode estar destruindo a reputação de uma pessoa que talvez ela nunca mais vai conseguir recuperar. E Deus vai cobrar isso. Porque a Bíblia fala que nós daremos conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca. Dar falso testemunho, falar o que não sabemos é frivolidade. Nós vamos dar conta. É algo desnecessário. Então, fica essa reflexão, fica esse entendimento, que a nossa vida, que o nosso comportamento e as nossas palavras andem sempre em união, pautados na verdade, pautados naquilo que é bíblico e que reflete uma vida com Deus clara, uma vida com Deus consistente no nosso dia a dia. Amém?